Henker que vive duas vezes, capítulo 187. O julgamento do 22º andar está começando. Julgamento. Houve um grande problema neste porto que enfrenta o vasto oceano. O ataque do Kraken. O julgamento do 22º andar foi muito simples. Estava pegando o Kraken que apareceu na costa. Mas o Kraken era um monstro de 70 metros de comprimento. Tinha 10 tentáculos que poderiam facilmente afastar as coisas e tinha um veneno tóxico. Então, um grupo de pelo menos 30 pessoas foi necessário para atacá-lo. Mas... Bum! O novo Kraken que chegou à costa sentiu uma dor lancinante. Kiik! O Kraken gritou de dor. Ele balançou seus tentáculos como um mata-moscas tentando colocar a irritante criatura parecida com uma mosca na frente dele, mas a mosca ergueu a espada como se estivesse esperando e cortou seus tentáculos. Uma fonte de sangue subiu e derramou sobre os pedaços da perna. A areia já estava molhada com o sangue do Kraken. Normalmente, o Kraken era objeto de medo dos jogadores por ser muito grande. Mas agora, seu tamanho era seu ponto fraco porque fornecia um alvo melhor para ataque. Ion-Uu voou pelo céu com suas asas de fogo, lançando Vigrid ao redor. Assistir o monstro cair por causa de sua onda de fogo o fez sentir-se estranhamente satisfeito. O coração do Kraken apareceu no ar quando sua cabeça e corpo foram separados. Seu coração era do tamanho da cabeça de um humano, menor do que ele esperava. Ion-Uu usou poder mágico para colocar o coração em sua mão. O Kraken tinha muito poder mágico e saúde porque era muito grande. O coração pode ser um bom material. Todos os testes foram concluídos. Você conseguiu lidar com o Kraken, o imperador do oceano, jogando sozinho. Você ganhou 15.000 karma. Você ganhou 20.000 karma adicionais. O karma ganho está sendo adicionado ao seu karma total. Gostaria de registrar seu nome no Hall da Fama? Você negou registrar seu nome. O deus do mar, Poseidon, está demonstrando interesse em você. Ele está pensando em sugerir uma posição de apóstolo para você. Um deus desconhecido está expressando recusa. Um deus desconhecido está expressando preocupação. Os demônios estão interessados. Eles estão tendo uma discussão profunda por sugestão de alguém. Poseidon. Depois de visitar o tesouro da Olympus, Ion-Uu não teve muito contato com a Olympus. Às vezes, ele via mensagens de Hermes ou Atena. No entanto, esta foi a primeira vez que ele viu uma mensagem de um dos deuses mais importantes do Olimpo, como Poseidon. Foi porque ele conseguiu um dos monstros marinhos de maior classificação, o Kraken. Mas como sempre, sob as mensagens de que os deuses estavam interessados, havia mensagens sobre preocupação do lado oposto, e havia algo sobre os demônios discutindo. Ele normalmente não se importava com essas coisas. Mas qualquer um olharia duas vezes se essas mensagens continuassem aparecendo. Quem eram esses deuses e demônios? Embora isso não importe. Já que ele não planejava aceitar qualquer oferta que eles dessem. E agora, ele teve que passar rapidamente para o 23º andar. Ele estava preocupado com o desaparecimento de Bran. Ion-Uu deslizou todas as mensagens para baixo e ativou o portal verde. Este é o 23º andar, portão da Floresta dos Demônios. O novo local onde ele chegou era um penhasco. O amplo céu encheu seus olhos. Era completamente diferente dos diferentes céus que Ion-Uu tinha visto até agora. Não era a cor de um lindo pôr do sol, mas uma cor que dava uma impressão assustadora de sangue. Ion-Uu olhou para baixo. Sob o céu, havia uma vasta floresta. Foi definitivamente assustador. E com seus olhos dracônicos, ele podia ver diferentes energias e fantasmas. Almas estavam enroladas na floresta como uma teia de aranha, e fantasmas meio invisíveis vagavam por aí. O julgamento do 23º andar está começando. Julgamento. Ao contrário dos demônios que são poderosos o suficiente para que os deuses se sintam ameaçados. Seus ancestrais nasceram em uma terra abandonada e desconhecida que ninguém conhece. O mundo deles sempre teve um céu vermelho porque a luz nunca entrava adequadamente e não choveu por centenas de anos, secando a terra. Parece uma terra onde nada pode viver. Mas mesmo aqui são seres vivos misteriosos que evoluíram. A árvore demoníaca dá à luz bebês a partir da energia deste mundo. Sobreviva aos ataques das gananciosas árvores demoníacas e de seus bebês famintos. Quanto mais árvores demoníacas e bebês você matar, mais vantajoso será para sua sobrevivência. Assim como a espécie dracônica cobria amplamente seres como Dragonias e Wyverns, embora fossem completamente diferentes, os demônios do 98º andar não podiam ser comparados aos seus ancestrais. Não, para ser exato, embora os demônios do 98º andar tenham começado de um nível baixo, depois de lutas e predação, eles conseguiram ser reis demônios e duques demônios. Eles tinham um poder que não era inferior ao de um deus e foram a causa da extinção da espécie dracônica há muito tempo. Mas os demônios aqui no 23º andar eram diferentes. Eles nasceram do fruto da árvore chamada árvore demoníaca, e viviam de acordo com o instinto. Neste ponto, o nível de inteligência deles era inferior ao de um monstro, e os demônios odiavam ser comparados a eles. Acho que a frase, um sapo não se lembra quando era um girino, descreve melhor os demônios. As coisas que os demônios chamavam de espécie demoníaca eram uma imagem que os demônios odiavam. Eram aglomerados de energia negativa que não tinham inteligência.
Eles foram organizados em espécies como fantasmas ou fantasmas por conveniência, mas não eram semelhantes fisicamente. Em vez disso, eles foram fiéis ao seu instinto de comer. Eles tentavam comer tudo o que encontrava em seu caminho e nem se importavam se era da mesma espécie que eles. Porém, depois que continuaram comendo, pareceram acordar alguma parte deles. A partir de então, eles poderiam pensar por si mesmos e sentir emoções. Então, eles queriam algo quando sentiram ganância, sejam habilidades, poder ou força. Logo, eles se tornaram demônios, depois Devil Dukes, ou Devil Kings. Comer o que quer que aparecesse pode ter sido sua forma de sobrevivência. Foi por isso que a espécie dracônica, que amava a inteligência e a lógica, os odiava. Mas mesmo isso de lado, o 23º andar onde viviam as espécies demoníacas não deveria ser menosprezado. Yon-Woo pensou no registro do 23º andar que estava no diário e lembrou-se das peças escondidas que poderia pegar daqui. Provavelmente foi a flor do diabo roxa e o dinossauro ceratoxiano do lago de Roy, certo? Antes da árvore demoníaca dar frutos, ela cresceu uma flor do diabo com um cheiro forte. Todas as flores eram chamadas de flores do diabo por conveniência, mas suas características e formas eram na verdade diferentes. Havia alguns que tinham aromas agradáveis e outros que eram como armadilhas para moscas de Vênus, contendo uma solução dentro deles. Desses, o que Yon-Woo procurava era a flor do diabo roxa. Era tão raro que não era bem conhecido do público, mas era uma flor que deu origem a espécies demoníacas de alto escalão. Era assim que a energia demoníaca dentro dele era boa. E o lago de Roy era o lago no centro da floresta dos demônios. Ele ouviu que era bem grande. Mas Yon-Woo não conseguia ver de onde estava. O dinossauro ceratoxiano que vivia no lago era tão difícil de capturar quanto o Kraken. Não, foi mais difícil, mas seu Neidá foi muito útil. Se eu combinar a flor do diabo e o Neidá do dinossauro ceratoxiano, será um belo elixir. Serei capaz de aumentar o nível do meu poder mágico. Yon-Woo já tinha muito poder mágico, então ele não precisava de mais nada. O que ele precisava era do crescimento do seu nível. A energia mítica que seu irmão aprendeu com Bailuke provavelmente seria útil. No entanto, o problema era que ele seria focado em propriedades malignas ou sombrias. Mas isso é realmente melhor para mim, já que minha personalidade está mais inclinada para o lado maligno da propriedade. Yon-Woo organizou lentamente seus pensamentos e saiu da zona inicial. Na verdade, mesmo enquanto ele repassava essas coisas, havia outra coisa em que ele estava pensando. A Pedra Filosofal. O alquimista Bran já estava no 23º andar há algum tempo. O motivo não era conhecido. Por mais que fosse um espírito livre, provavelmente tinha uma razão para fazer as coisas. O problema é como encontrá-lo. Nightwatch disse que Bran de repente escondeu sua localização. Por causa disso, Yon-Woo não conseguiu encontrar peças escondidas do 22º andar e correu para chegar aqui logo após o julgamento. Eles disseram que muitas pessoas estavam procurando por Bran atualmente. As pessoas procuraram por Bran, o cara sem amigos e apenas inimigos? Era suspeito. Vou primeiro para onde ele está hospedado. Yon-Woo moveu-se em direção às coordenadas que a ronda noturna lhe deu. Felizmente, a localização das coordenadas não estava tão longe do lago de Roy. Quanto mais avançava, as árvores cobriam sua visão do céu vermelho. E o ar estava ácido. Os níveis de saúde e poder mágico diminuiriam mais rapidamente. Pessoas cujos poderes se inclinassem para a propriedade divina provavelmente sofreriam bastante. Por outro lado, uau, hahaha, este lugar é tão legal. O 23º andar sempre foi tão refrescante? Isso provavelmente é porque somos diferentes. Parece arejado. Hyeong e Shannon deixaram as sombras para olhar ao redor. Como os jogadores normais não tentavam ir para onde ficava o lago, eles podiam andar livremente. Foi doloroso para os seres vivos, mas para eles era o local perfeito. Até os portentos estavam correndo por aí. Também. Kiaa. Kiakia, Kruk, Krihuk. As espécies demoníacas e fantasmas estavam sendo comidos pelos presságios. O predador se transformou em presa. Então, para os portentos, isso era como um buffet. Bu, consumiu Phantom 21. Sua propriedade demoníaca aumentou em 2. Shan, engoliu Spirit 99. Sua propriedade demoníaca aumentou em 5. Graças a isso, Yon-Woo estava dando uma caminhada leve enquanto os presságios se tornavam mais fortes. Rebecca estava olhando para eles com os braços cruzados, insatisfeita. Para um espírito com poder sagrado, foi um pouco desconfortável. Porém, quando chegaram ao destino, sua liberdade foi tirada. Isso é. Que azar. Shannon e Hyeong falaram com vozes irritadas. Havia uma energia sagrada e pura que não combinava com a floresta dos demônios à beira do lago. Elohim? Os Elohim frequentemente emanavam esta força, dizendo que as pessoas que se juntavam a eles tinham que ter pelo menos esta quantidade de poder. Mas os Elohim e Bran não se davam bem. Por que os Elohim foram sentidos aqui? Yon-Woo levou todos de volta para sua sombra e subiu na árvore mais alta para olhar para baixo. Havia uma pequena cabana perto do lago com um campo próximo. Ao redor dele, havia um alto elfo loiro com asas cinzentas e outras 9 espécies superiores que eram difíceis de ver na torre. Porém,
houve alguém que mais se destacou. Yeon-woo ficou chocado. O que esse cara está fazendo aqui? Alguém com cabelos ruivos sedosos e olhos pretos sem parte branca. Sua pele clara mostrava seu sangue azul. Todas eram características das espécies Protogenoi. Os Protogenoi eram originalmente parte das espécies divinas, mas eram espécies que perderam sua santidade e caíram nos andares inferiores. Por causa disso, eles ocupavam posições elevadas nos Elohim e não saíam muito. Mas pensar que aquele cara estaria no 23º andar, onde ele mais odiava. Além disso, era um rosto familiar para Yeon-woo, um dos mais altos cônsules que governaram Elohim, Eder of Light. E ele também era membro do Artia. Quando ele conheceu Eder, não demorou muito para que eu começasse a escalar a torre. Acho que foi no 11º andar. Yeon-woo reprimiu sua raiva repentina que estava fervendo e tentou observar a situação com a maior calma possível. Por que aquela pessoa estava procurando por Bran? Além do tipo de pessoa que Eder era, os Elohim eram inimigos de Bran. Se eles estavam procurando por Bran, isso significava que algo grande estava acontecendo. Justo quando ele abaixou o corpo pensando que precisava continuar observando a situação. Swish. Alguém saiu rapidamente da floresta e disparou flechas contra os jogadores. Ele não conseguia ver quem era, mas assim que verificou sua percepção extrasensorial, seus olhos ficaram maiores. Galharda,